Estamos aqui mais uma vez com a nossa aula de Sociologia. Hoje é o dia da nossa aula de número 5. Na aula de hoje, vamos discutir sobre 3 temas que são absolutamente importantes para a tua prova de vestibular, especialmente no Enem. São temas muito cobrados na prova de humanas, que podem também aparecer na tua prova de redação, beleza? O tema da aula é cidadania, movimentos sociais e democracia. Bora lá. Bom, esse é o nosso curso extensivo Enem. E a aula é sobre cidadania, movimentos sociais e democracia. Só que, apesar desse título, eu inverti a ordem. Qual que é a ordem? Primeiro nós vamos falar sobre democracia, depois nós vamos falar sobre cidadania e, por último, vamos falar sobre movimentos sociais. Por quê? Porque essa ordem tem uma lógica melhor de aprendizado. Faz mais sentido. Primeiro a gente compreender o que é uma democracia, para depois a gente compreender o que é a cidadania, para enfim a gente compreender o que são os movimentos sociais. E qual o porquê do título? O título está assim porque ele fica mais bonito, fica melhor para organizar e para falar dessa maneira. Mas vamos começar pela democracia. Cara, não sei se você já ouviu, mas democracia significa governo do povo, é o poder do povo. Por quê? Demo vem de demos, que significa povo, e cracia é governo, poder, vem de kratos. Então, a democracia é um tipo de governo onde a ideia é que o poder emana do povo, o poder emana do coletivo. E a gente pode até perceber isso na nossa Constituição, essa ideia de um poder emanando do povo. Ao longo da história, tivemos alguns tipos diferentes de democracia, entre eles, democracia direta, a democracia representativa e a democracia participativa. Bem, a democracia direta pode ser vista na Atenas clássica. Lá em Atenas, na cidade-estado grega, na polis, lá da época do surgimento da filosofia, bom, essa cidade foi a primeira democracia de que a gente se tem notícia. Só que não era uma democracia como a gente vive nos tempos de hoje. A democracia em Atenas era aquilo que nós chamamos de democracia direta. Como funcionava? Todo aquele que era considerado cidadão ia para a Ágora, que era uma praça pública, e lá na Ágora as pessoas sentavam e discutiam sobre o futuro da cidade. Quais caminhos devemos tomar, quais leis devem existir. O próprio cidadão diretamente discutia o futuro da sua cidade. Eles não elegiam representantes como hoje nós fazemos. Não, eles iam lá na Ágora e discutiam a respeito dos caminhos da cidade, nesse caso, dos caminhos de Atenas. É importante ressaltar que quem ia discutir isso? O cidadão. Quem era o cidadão em Atenas? Por quê? Nós vamos ver mais à frente que essa noção de cidadania ela varia. Mas em Atenas, a noção de cidadania era a seguinte, ó, dá uma olhada aqui no slide. Atenção, ó, atenção, meu aluno. Não pode esquecer disso. Só era considerado cidadão aquele que fosse homem livre, maior de 18 anos, filho de pais atenienses e nascido na cidade. Ou seja, cidadão em Atenas era um grupo muito restrito. Tinha uma série de condições para você ser cidadão. Ter nascido ali, teus pais terem nascido ali, você ter mais de 18 anos, você não ser escravo. Ou seja, escravos não eram cidadãos, crianças não eram cidadãos, mulheres também não estavam nesse grupo de cidadãos. Entende? Que mais? Mulheres, crianças, escravos, estrangeiros, enfim. É importante saber, então, que o corpo de cidadãos de Atenas era um corpo bastante limitado, como eu coloquei ali, aproximadamente 10% da população. Ainda assim, a democracia ateniense tem muito valor para o nosso estudo. O modelo de democracia que a gente mais vê hoje em dia é a democracia representativa. Essa ideia começa a surgir com as revoluções burguesas que ocorreram entre os séculos 17 e 19. Revolução Inglesa e a Revolução Francesa, principalmente. Também tem uma grande influência dos ideais da Revolução Americana e tem uma grande influência das ideias iluministas. Essa democracia representativa funciona da seguinte maneira: nós escolhemos pessoas para nos representarmos. Bem, na democracia direta, eu suponho que a polis não tinha tanta gente assim, né? Porque já que todo mundo que era cidadão, apesar de não ser a maioria da população, mas os cidadãos conseguiam se reunir numa praça e deliberar a respeito dos caminhos para aquela cidade, para aquela nação, hoje em dia seria muito mais difícil. Imagina no Brasil. Somos 220 milhões de pessoas, mais ou menos. Imagina todo mundo se reunindo para deliberar. Muito difícil, muito complicado mesmo. Então, o que é mais fácil? Todo mundo se reúne, aqui no Brasil, no caso, uma vez de 4 em 4 anos para votar a nível federal e estadual, e uma vez de 4 em 4 anos para votar a nível municipal. Para quê? Para elegermos representantes.
A democracia representativa funciona nessa lógica. O voto seria, então, um grande instrumento de cidadania, seria um grande instrumento democrático, onde, por meio do voto, nós podemos escolher pessoas que vão nos representar, ou seja, pessoas que vão defender os nossos interesses. Daí o presidente, o governador, o prefeito, os senadores, enfim. Existe também a ideia de democracia participativa. O que é isso? A democracia participativa não está pretendendo, desejando o fim da democracia representativa ou da questão de voto, da eleição de representantes. Não. A democracia participativa, essa ideia vai surgir quando as pessoas se tocam, elas percebem que os políticos que a gente está elegendo não estão representando assim tão bem os nossos interesses. Então, se eles não estão representando tão bem os nossos interesses, a nossa participação política não pode se limitar, não pode se restringir ao voto. Nossa participação política precisa ser mais efetiva. É a seguinte ideia: não basta a gente se preocupar com a política de 4 em 4 anos. A gente tem que estar diariamente, o tempo inteiro, fiscalizando, olhando bem os jornais, olhando a mídia, vendo o que eles estão fazendo, vendo quais são as leis que estão sendo aprovadas. Para quê? Para garantir que os nossos direitos, para garantir que os direitos da população como um todo estão sendo respeitados, para garantir que as leis que estão sendo criadas estão defendendo os nossos interesses. Então, a democracia participativa propõe uma participação cada vez maior do cidadão na política, na democracia, né? Enfim, um exemplo de atuação, né, dessa democracia participativa é a questão do orçamento participativo. O que é isso? Digamos que você está aí na sua cidade, vou dizer, não sei, Boa Vista. Boa Vista, lá em Roraima, salve Boa Vista. Boa Vista, você é de Boa Vista, e aí vocês querem deliberar sobre o orçamento da cidade. O que vocês fazem? Você e as pessoas do seu bairro se reúnem numa espécie de organização comunitária mesmo, e ali vocês pensam juntos, refletem e fazem uma proposta orçamentária para o prefeito, que considere as suas demandas, as demandas típicas de vocês que moram ali naquele bairro de Boa Vista. Então, vocês vão mandar essas demandas para a Câmara dos Vereadores. E assim, cada bairro vai organizando uma associação comunitária e vai mandando suas demandas para a Câmara. Vai chegar lá, então, na Câmara, e os vereadores, que são legisladores, ou seja, eles fazem as leis, eles organizam muito dos caminhos do município, eles vão pegar todas essas propostas que foram enviadas, e vão considerá-las na hora de quê? Formular a lei orçamentária daquele município. Beleza? Isso é um grande exemplo de uma maior participação da população, porque isso possibilita que mais demandas das pessoas sejam atendidas, possibilita um maior contato entre aqueles que estão no poder e as pessoas, né, o povo, as suas demandas. Outros 2 exemplos de participação mais efetiva e direta na democracia representativa, né, através são ferramentas de democracia participativa, enfim, são o plebiscito e o referendo. O que é o plebiscito? Vamos supor que o Congresso Nacional, que são os nossos legisladores, os senadores, os deputados, eles são as pessoas que fazem as leis a nível... Os senadores e os deputados federais fazem as leis a nível federal. Os deputados estaduais, as leis a nível estadual, e os vereadores a nível municipal. Vamos supor que os deputados federais têm uma ideia de lei para a nação. E aí, o que eles fazem? Eles botam aquela lei para ser votada, porque eles querem saber a opinião das pessoas. Isso é um plebiscito. Ocorreu isso no Brasil em 1993 para as pessoas votarem se gostariam de uma república, se gostariam de uma monarquia, se gostariam do parlamentarismo, do presidencialismo, ou seja, uma monarquia presidencialista, uma monarquia parlamentarista, enfim, as pessoas foram votar, beleza? E aí, quando votaram, escolheram que gostariam do modelo da república e de uma república presidencialista. Isso foi votado como? Através do plebiscito. Então, como é que é o plebiscito? Eles pensam uma lei, a galera do Congresso, os deputados, os senadores vão pensar uma lei, mandam para a população vota. Se a população aprovar, eles vão lá e criam a lei. Se não, a lei não é criada. Já no referendo é um pouco diferente. É quando a galera do Congresso cria a lei e, após criar a lei, bota a lei para votação da população. Então, a população decide se aceita, concorda ou não com aquela lei. Se a população concordar, aquela lei, beleza, ela vai ser mantida, certo? Vai ser colocada em prática, essa lei que já existe. Mas se as pessoas não concordarem, essa lei que já tinha sido criada vai ser então arquivada.
Esses são outros dois tipos de uma participação mais efetiva, né? Característica de uma democracia participativa. O que a gente vai ver é que na modernidade vai surgir uma série de teorias ligadas à democracia, e não apenas à democracia, a formas de governo. Bom, vemos que 3 autores buscaram refletir sobre o porquê do Estado. Já parou para pensar nisso, meu aluno? Por que existe o Estado? Por que a gente obedece esse órgão, esse ser mítico, esse ser invisível? Por que nós obedecemos aos políticos? Por que obedecemos aos governadores, aos presidentes? Por quê? Bom, Hobbes, Locke e Rousseau são 3 contratualistas e eles buscam explicar por que surge o Estado. Hobbes, para começar, vai dizer que em determinado momento da história, as pessoas firmaram um contrato social para criar o Estado. Mas por que fizeram isso? Se você parar para pensar, quando a gente cria o Estado, a gente está abrindo mão de algumas das nossas liberdades. Não é verdade? Então por que isso aconteceu? Cara, Hobbes vai dizer o seguinte: as pessoas viviam num estado de natureza, e nesse estado de natureza era uma selvageria. Olha a imagem que eu coloquei aí: é guerra, um puxa para lá, o outro puxa para cá, as pessoas estavam se matando, a sociedade não estava indo para frente porque você não tinha liberdade. Quando todo mundo pode fazer tudo, na verdade ninguém pode fazer nada, porque as pessoas vivem com medo. Porque se o outro tem a liberdade de me matar, como é que eu vou sair na rua? Então as pessoas começam a se isolar, começam a murar as cidades. Por quê? Por medo, por conta dessa liberdade enorme. Então, até que as pessoas chegam ao consenso de a gente precisa escolher um de nós que seja mais forte e essa pessoa vai ser um soberano. Nós vamos ceder parte da nossa liberdade para esse soberano. Para quê? Para que a nossa liberdade seja garantida, para que a nossa vida seja garantida. Então, o contrato social é quando as pessoas decidem abrir mão de parte da sua liberdade, dando essa liberdade para um ser que é o Estado, que o Hobbes vai dizer que é tipo um Leviatã, é um monstro, é um ser mais forte, que vai o quê? Guardar a vida. Então Hobbes vai propor um Estado forte e que mantenha a ordem. Ele está vivendo num momento de muita desordem, esse é o contexto dele. Então se ele está vivendo num momento de desordem, para ele era muito importante um Estado forte e que garantisse a ordem, para que as coisas pudessem funcionar bem. É por isso que Hobbes é um defensor da monarquia absolutista. Ele não defende a democracia, mas sim essa monarquia absolutista. A segunda teoria democrática que nós vemos na modernidade é a teoria de John Locke. Locke, bom, ele também fala sobre o contrato social. Só que se Hobbes apontou para a função do contrato social e do Estado como um ser que garante a vida, para Locke esse estado de natureza não seria tão selvagem, rústico, tão de guerra como o Hobbes havia descrito. Na verdade, Locke vai dizer que o Estado, a necessidade do Estado surge quando há um impasse entre as pessoas, onde as pessoas não conseguem decidir sobre determinado assunto. Vamos supor, você está morando no teu terreno e teu vizinho está morando no terreno dele. Quem é que decide se o teu terreno invade o do vizinho ou se o dele invade o teu? Quem é que decide onde termina o teu terreno e começa o dele? Seria, na visão de Locke, o Estado, um ser imparcial de fora, um terceiro elemento. Então, para ele, o Estado vai surgir como um agente regulador dos interesses, um agente regulador das relações entre as pessoas. A função desse Estado seria garantir a segurança jurídica, seria garantir a liberdade, seria garantir a propriedade privada. Para Locke, o seu direito a ter a sua própria propriedade era fundamental. As suas ideias foram de grande base e referência para o liberalismo político. Bem, e nesse sentido, Locke defendia o quê? Uma democracia representativa, onde as pessoas votassem e elegessem essas pessoas, esse corpo imparcial que deve regular os interesses das pessoas. Um terceiro contratualista, meu aluno, é um cara que recebe o nome de Jean-Jacques Rousseau. Rousseau olhava também para o estado de natureza. Só que ele tem uma discordância em relação a Hobbes. Se Hobbes olha para o estado de natureza como algo ruim e de selvageria, ou seja, o ser humano é mau, Rousseau vai dizer não, o ser humano é um bom selvagem. Naturalmente, originalmente, as pessoas são boas, as pessoas não brigam, as pessoas não fazem nenhum mal uma ao outra, as pessoas compartilham as coisas, tudo funciona bem, o coletivo está ótimo, meu aluno. Essa é a visão de Rousseau. Ou seja, o estado de natureza é um estado do bom selvagem. Mas espera aí, então por que surge o estado? Cara, Rousseau vai dizer que em determinado momento alguém decidiu cercar uma propriedade e dizer isso aqui é meu.
A ideia de meu criou a ideia de propriedade privada. E quando um começa a criar sua própria propriedade e o que é meu, outros vão criando os seus meus e as suas propriedades. O que vai acontecer é que, com o tempo, um determinado grupo de pessoas vai ter muitas terras e outro grupo que teve essa ideia depois vai acabar o quê? Ficando sem terras. O que a gente vai ter, então, é uma divergência na sociedade, onde a gente tem alguns privilegiados que possuem terras e outros que não têm. Só que o que Rousseau vai dizer é que os que não têm terras, os desprivilegiados, vão acabar se tornando muito mais numerosos do que aqueles que têm privilégios. Então, Rousseau diz, o Estado surge para garantir os privilégios e para garantir a posse da propriedade privada dessas pessoas, dessa minoria. Ele diz que é a propriedade privada que introduz na sociedade todo tipo de disputa, todo tipo de sentimento ruim, de sentimento mau, e que o Estado surge exatamente como, assim como Locke falou, para garantir essa propriedade privada. Só que se Locke via isso com bons olhos, Rousseau vai ser crítico a isso. A propriedade privada para ele é ruim. Então, na visão de Rousseau, é necessário que seja firmado um novo contrato social. Esse novo contrato social vai reorganizar as coisas, vai redistribuir as posses. Na verdade, o novo contrato social vai pôr fim à propriedade privada. Por quê? Com o fim da propriedade privada, o que Rousseau está buscando é a igualdade, o que Rousseau busca é uma espécie de vontade geral. Ou seja, as pessoas devem pensar como um todo, como um coletivo. A preocupação deve ser com o bem comum, de uma maneira geral. Então, Rousseau quer que haja mais igualdade entre as pessoas. Se você perceber, essas ideias têm muito a ver com as ideias que a gente vai ver mais para frente do socialismo. Mas Rousseau ele é anterior, bem anterior a Marx. Enfim, Rousseau vai defender uma democracia direta. Para ele, o cidadão tinha que votar diretamente, ele mesmo lutar diretamente pelos seus interesses. Um outro autor da teoria democrática moderna é Montesquieu, o Barão de Montesquieu. Montesquieu não foi um contratualista, mas, cara, Montesquieu influenciou absurdamente, absolutamente a nossa sociedade. Por quê? Montesquieu entende que era preciso haver uma limitação dos poderes. Se houvesse uma pessoa que concentrasse todos os poderes nela mesma, como na monarquia absolutista proposta por Hobbes, cara, essa pessoa acabaria se tornando um tirano. E a gente viu muito isso realmente no absolutismo, né, ao longo da história. Para Montesquieu, é necessário que haja uma divisão dos poderes. Essa divisão e limitação dos poderes faria o quê? Com que cada poder fosse independente do outro e cada poder fiscalizasse o outro. É Montesquieu que propõe a divisão dos poderes entre poder executivo, poder legislativo e poder judiciário. E, cara, é isso que a gente vê no Brasil, é isso que a gente vê em vários países. O poder executivo seria responsável por executar as leis, por executar as políticas públicas, as políticas de governo. O poder legislativo teria como principal função legislar, criar, estabelecer leis. Já o poder judiciário teria o papel de julgar. É o poder judiciário que vai verificar se as pessoas estão seguindo e estão cumprindo essas leis. Cumprindo essas leis que são super importantes para o funcionamento da sociedade. Ou seja, você precisa limitar os poderes para que eles funcionem bem. Ao longo da história, o que a gente vê é que há diversas variações dentro dessa divisão. Por exemplo, no Brasil, não sei se você sabe, mas o presidente, que é o poder executivo, tem poder legislativo também. Ele também tem poder referente à criação de leis. Então, esses poderes vão acabar um pouco se permeando e influenciando um pouco ao outro na história. Sabe, as funções do legislativo vão estar também um pouco presentes no executivo. Mas é importante entender que Montesquieu que traz essa ideia que originalmente era um pouco mais... havia uma separação ainda mais rígida. O executivo é aquele que executa as leis, as políticas. O legislativo, ele cria as leis. O judiciário, ele vai julgar essas leis, vai julgar as ações das pessoas. Além disso, Montesquieu vai defender a liberdade para se fazer o que a lei permite. Ou seja, se no estado de natureza que Hobbes fala, todo mundo tinha liberdade de tudo, Montesquieu vai dizer, cara, se todo mundo pode tudo, a gente vai se matar. Não há liberdade efetiva. Liberdade é fazer o que a lei permite. Isso é a verdadeira liberdade. Na contemporaneidade, meu aluno, a gente vai ter principalmente duas ideias de sociedade. A ideia liberal, do liberalismo, e a ideia do socialismo. O liberalismo prima pela liberdade. A principal ideia, o principal aspecto defendido pelo liberal é a liberdade. É a liberdade de crença, é a liberdade religiosa, né? A liberdade intelectual, a liberdade política, a liberdade de possuir a propriedade privada, enfim.
O liberalismo busca que haja uma enorme liberdade. Os indivíduos devem ter a liberdade de agir, certo? E essa liberdade deve ser o maior possível. Por isso, os poderes do governo, os poderes do Estado liberal são mínimos. Eles propõem ter um Estado mínimo, um Estado que não interfira tanto na economia, um Estado que não interfira tanto na vida das pessoas. Veja, lembra muito aquilo que Locke falou. Já no Estado socialista, vai haver uma crítica à democracia representativa. Por quê? Lembra, meu aluno, em Marx, que é aquele que cria essa ideia de socialismo junto com Engels, ele vai dizer que o Estado é o comitê executivo da classe dominante. Se o Estado está a favor da classe dominante, então essa questão de votar, isso daí é uma falácia, isso é uma mentira. Voto é uma enganação na visão de Marx. Certo? Voto é uma enganação. Por quê? Porque o Estado está a favor da classe dominante, o Estado está a favor do capital, está a favor da burguesia. Então, nesse sentido, o que Marx vai propor é uma alteração das estruturas de funcionamento da sociedade capitalista. O que ele vai propor é que haja a ditadura do proletariado, ou seja, quando o proletariado, o proletariado mesmo, ele toma os meios de produção da mão da burguesia, e aí vai haver o fim da propriedade privada, é o que eles estão buscando. O socialismo para Marx é um caminho para que se chegue ao que? Ao comunismo. No comunismo não haveria Estado, no comunismo não haveria propriedade privada. Mas para isso é preciso que haja o quê? Uma revolução socialista, uma revolução proletária. O principal objetivo do socialismo é a igualdade. Ao longo da história, a gente vai ver que uma série de governos buscou equilibrar esses ideais de liberdade e de igualdade. E onde que a gente vê esse conflito chegando ao ápice? Na Guerra Fria. A gente vê aí, como a gente vê na foto, o conflito entre os americanos e os soviéticos. O conflito entre o ideal capitalista, o ideal liberal, e o conflito contra, né, o ideal socialista, que buscava o comunismo. Isso vai ser muito forte no capitalismo, na Guerra Fria, onde cada um tenta mostrar para o mundo qual era o melhor modelo de governo, qual era o melhor estilo de vida. Meu aluno, esse foi o nosso primeiro bloco, onde abordamos a ideia de democracia. Na próxima aula, veremos a ideia de cidadania. Grande abraço. Bom, estamos aqui hoje para o nosso segundo bloco da aula sobre cidadania, movimentos sociais e democracia. Como eu já te expliquei, a ordem mais lógica para que a gente compreenda esses conceitos é começarmos falando por democracia, depois seguirmos para cidadania e, por fim, entrarmos no conteúdo de movimentos sociais. Como eu também já te disse, os 3 conteúdos são essenciais para o teu vestibular. Na aula passada, trabalhamos o conceito de democracia. Essa é a forma de governo mais comum que a gente vê hoje em dia nas sociedades ao redor do mundo. Democracia, vimos também que significa o governo do povo, ou seja, é a noção de o poder está nas mãos do povo e vem do povo. Esse poder pode ser exercido de maneira direta ou pode ser exercido através da eleição de representantes. Mas, meu aluno, você já se questionou? Cara, mas é poder do povo, que poder do povo o quê? E isso é uma piada. O poder vem do povo. O que a gente vê é pessoas que estão no poder, que não representam o povo, que não fazem a vontade do povo. A gente vê um monte de gente que é do povo, que não tem nenhum tipo de amparo político, nenhum tipo de amparo do governo. Não, isso não é o poder do povo, isso é uma falácia. Isso daí é uma mentira. Bom, para que uma democracia seja de fato o poder do povo na prática, para que a gente veja os direitos das pessoas serem respeitados, nós precisamos ter em mente um importante conceito, o conceito de cidadania. É através do conceito de cidadania que a gente vai ver uma sociedade democrática na prática. Então, na aula de hoje, nós vamos nos dedicar a compreender esse conceito e outros conceitos que também são importantes para compreendermos essa noção de cidadania e a noção de democracia. Vamos lá no slide, meu aluno. Bem, cidadania. Cara, cidadania é exatamente você exercer os teus direitos. Cidadania é exercer uma série de direitos. Você já deve ter ouvido falar sobre essa noção de direitos. Já deve ter ouvido falar que todos nós temos direitos e temos deveres. Não sei, você tem o direito de comer, você tem o direito de ir à escola, você tem o direito de, se quiser viajar, é um direito seu, você é livre
para viajar, você é livre para se alimentar, você é livre para abrir o seu próprio negócio, você tem uma série de direitos. É interessante olhar que, às vezes, quando as pessoas cometem crimes, a lei determina que alguns direitos sejam suspensos das pessoas. Vou te dar um exemplo. Se você não for votar, se você não quitar as suas obrigações eleitorais, você não vai poder, né, se você não fizer isso e nem justificar por que você não votou, você não vai poder fazer um concurso público, que é uma prova que, a princípio, você faz. Por quê? Porque você tem o direito de assumir uma função pública, um cargo público. Entende? Aí você vai estar sendo limitado, cerceado daquele direito. Só que, não necessariamente, quando você comete um crime ou alguma infração, que você é privado dos seus direitos. O fato é que muitas pessoas são privadas dos direitos delas sem terem feito nada por isso. Quando a gente olha para a história, a gente vai ver que, na verdade, os grupos sociais foram cada vez mais ampliando e conquistando os seus direitos. A noção de direitos é muito fruto de conquistas das pessoas. Meu aluno, um sociólogo chamado T.H. Marshall, vai dividir os direitos em 3 estágios. Ele vai dizer que existem 3 tipos de direitos e que, ao longo da história, as pessoas foram percorrendo essa linha do tempo, percorrendo esses estágios. E o primeiro estágio é o dos direitos civis. O primeiro tipo de direitos que as pessoas conquistaram foram os direitos civis. Isso teve uma influência lá no Iluminismo. Se você se lembrar, lá no contexto do Iluminismo vai haver uma grande defesa da razão, uma defesa de se colocar o homem no centro, uma defesa da liberdade de pensamento. Na Idade Média, a gente tinha um grande cerceamento, uma grande limitação da liberdade de pensamento. Por quê? Se você se lembra bem, meu aluno, o órgão, a instituição que possuía mais força na Idade Média era a Igreja Católica. E a Igreja Católica buscava fazer com que as pessoas se amoldassem aos pensamentos deles. A Igreja Católica buscava fazer com que as pessoas pensassem como eles pensavam. Então não havia grande liberdade de pensamento. De tal modo que muitos livros foram queimados. Pessoas até foram queimadas por quê? Porque pensavam diferente. Então, para que você não fosse cerceado, para que você não fosse punido, você precisava pensar daquela maneira. Só que o movimento iluminista vai ganhando mais e mais força e essa defesa da liberdade de pensamento, da liberdade de expressão, vai ganhar mais força também. Além disso, a gente vai ver também um contexto de uma defesa da liberdade da iniciativa privada, uma liberdade de você ir, de você vir. Há também, no que se refere aos direitos civis, uma grande conquista, que é a igualdade jurídica. Quando nós falamos de direitos civis, falamos de igualdade perante a lei. Quando paramos para olhar para as revoluções burguesas, a Revolução Inglesa, a Revolução Francesa, o que eles também vão trazer muito é a igualdade perante a lei. Por quê? Quando a gente olha também para a Idade Média, a gente vê que havia uma grande estratificação social. Aquela sociedade era dividida em estamentos, de modo que o terceiro estado ele pagava uma série de impostos, enquanto a nobreza e o clero, que eram as outras 2 classes sociais, não pagavam os mesmos impostos. Então a gente vai começar a ter uma luta para que as pessoas sejam tratadas de maneira igual no que se refere a sua vida de uma maneira geral. Assim a gente vai ter o quê? Uma igualdade jurídica, uma isonomia. Só que as pessoas não se contentaram com essa liberdade de pensamento, de expressão, com essa igualdade jurídica. Na verdade, era cada vez mais necessário haver a igualdade. A noção de cidadania tem muito a ver com essa busca pela igualdade. E bem, nessa busca, o que as pessoas vão passar a querer é o quê? É a igualdade na política. Olha só, a conquista dos direitos políticos tem influência da organização política dos trabalhadores no final do século XX. Cara, os trabalhadores vão começar a lutar mais e mais para ter os mesmos direitos políticos das pessoas. Cara, a gente precisa ter os mesmos direitos políticos. Qual que é a ideia? Direitos políticos é você poder se candidatar para o que você quiser. Então, repara, a gente já está com uma noção de democracia representativa. Direito político é você poder se candidatar a cargos e, ao mesmo tempo, você poder eleger, você poder votar naqueles que você quer eleger, naqueles que você julga te representar. Direito político é você ter a liberdade de criar um partido político que vai defender as suas ideias. Então, a conquista de direitos políticos foi muito importante para que as pessoas
por meio da esfera pública, por meio da esfera política, pudessem lutar por igualdade, pudessem lutar por melhores condições de vida. Essa noção de direito político, meu aluno, vai ser fundamental. Quando a gente olha para a história, a gente vê que, ao longo dela, diferentes grupos foram aos poucos conquistando a sua liberdade de votar e de ser votado, a sua liberdade de organização política. E, por fim, a terceira etapa, o terceiro estágio dos direitos de cidadania são os direitos sociais. A ideia de direitos sociais tem muito a ver com a reivindicação por uma melhor qualidade de vida. Cara, pensa comigo no contexto da Revolução Industrial. Lembra o que eu te disse? As condições de trabalho dos trabalhadores era péssima. Condições de trabalho dos trabalhadores é ótimo, né? Cara, era horrível. Essas pessoas trabalhavam mais ou menos 16, 20 horas por dia. Além disso, não havia legislação trabalhista, você poderia ser demitido a qualquer momento. Se você se machucasse, você arcava com as consequências de você ter se machucado. A culpa é tua. Cara, as pessoas tinham péssimas condições de vida, de higiene, de alimentação, de trabalho. A luta por direitos sociais é ela, principalmente, que surge buscando a noção de igualdade. Eu quero ter também qualidade de vida. Eu quero ter também, sabe, a igualdade. Eu quero ser tratado igual. Não basta eu ter o meu direito político. Eu quero ter uma educação de qualidade. Eu quero ter uma saúde de qualidade. Eu quero, no meu emprego, não ser o quê? Explorado. Então, vai haver uma série de questões e de demandas ligadas a condições de saúde, de educação, de lazer, de moradia, de emprego, de segurança. Basicamente, a luta por direitos sociais é uma luta por uma vida digna. Esse conceito pode ser até um pouco abstrato, mas você entende? É como se fosse que as condições de vida para você sobreviver, para você ter uma vida que você não esteja só sobrevivendo e sofrendo, mas para que você consiga viver com qualidade. Ao longo da história, a gente pode até falar em outros direitos ligados a essa noção de cidadania. A gente vai ver, por exemplo, que vai surgir uma noção de direito na área ambiental, ou seja, a questão de como o ambiente afeta as pessoas. E nesse mundo que vai se tornando cada vez mais próximo e mais globalizado, as pessoas vão ter a noção, e a gente viu isso na aula onde falamos sobre questões ambientais, as pessoas vão ter a noção de que aquilo que eu afeto no meio ambiente aqui no Brasil impacta, sei lá, na Ásia. A Amazônia tem um papel importante em todo mundo. As fontes hídricas têm um papel importante em todo mundo. Por quê? Porque nessa cadeia biológica e ambiental, várias esferas ambientais, mesmo biológicas, estão conectadas. Então, vai surgir também, numa quarta fase, a noção dos direitos ambientais. A noção de que aquilo que eu faço aqui com o meio ambiente afeta todo mundo. Então, é importante que todas as pessoas se atenham à importância, à necessidade, o fato de que é essencial e fundamental se cuidar e se proteger e se preservar do meio ambiente. Enfim, cara, para macho, primeiramente a gente iria conquistar os direitos civis, em seguida conquistaríamos os direitos políticos e, por fim, nós conquistaríamos os direitos sociais. Para ele, ser cidadão é ter consciência de que se possui esses direitos e se exercer esses direitos. Direitos civis, sociais e... Oxi, errei de novo, meu aluno, a ordem. Para ele, seria você exercer esses teus direitos civis, políticos e sociais. Isso é ser cidadão. Se na Grécia ser cidadão era ser homem livre, que você não era filho, você não era escravo, você era filho de pai e mãe ateniense, você era ateniense, você tinha mais de 18 anos, você era homem, não mulher. Bom, agora o que a gente vê é que a noção de cidadania para macho ela é muito mais extensa. Ela tem a ver com o quê? Com o exercício de uma série de direitos. Meu aluno, só que se macho vai dizer que a gente primeiro conquista os direitos civis, para depois conquistarmos os direitos políticos, para depois conquistarmos os direitos sociais, um historiador brasileiro chamado José Murilo de Carvalho vai dizer, cara, essa tua teoria aí, você estudou que na Inglaterra, você está achando que o teu país se aplica ao mundo inteiro? Não, mano. Aqui no Brasil foi diferente. O que José Murilo de Carvalho vai dizer é que primeiro foram estabelecidos os direitos sociais no Brasil, depois foram ampliados os direitos políticos, para só então haver a garantia dos direitos civis. José Murilo de Carvalho vai dizer que há toda uma inversão dessa pirâmide dos direitos sociais no Brasil e mais.
Se Marshall aponta que esses direitos vão sendo conquistados através das lutas populares, José Murilo de Carvalho vai dizer que no Brasil a gente não tem cidadania, a gente tem estadania. O que é estadania, meu aluno? Para José Murilo de Carvalho, os nossos direitos seriam frutos de concessões do Estado, ou seja, não seria algo de baixo para cima, onde a pessoa, onde os cidadãos comuns, onde o povo notou que ele era de direito, o que ele queria e lutou por isso. Não. José Murilo de Carvalho vai dizer que no Brasil a figura do Estado vai conceder uma série de direitos às pessoas. Então, a noção de que aqui os benefícios foram concedidos pelas classes dominantes. O que se vai ter no Brasil não é a noção tanto de conquistas sociais frutos das lutas do povo, mas sim o que? As conquistas, na verdade, são benefícios dados pelo Estado e pelas classes dominantes. Olha como eles são bonzinhos, olha o que eles estão nos permitindo. Bom, foi assim que aconteceu no Brasil. Só que a gente não pode ignorar as conquistas sociais que ocorreram no Brasil, fruto também de ação e de luta das classes populares. E isso nós vamos ver mais à frente. Meu aluno, o que a gente vê é que, na história, esses direitos de cidadania, civis, políticos, sociais, vão passar a ter um caráter de direitos humanos, principalmente após a Segunda Guerra Mundial. Cara, na Segunda Guerra Mundial, as pessoas ficaram horrorizadas, houve o Holocausto, entende? Foi um genocídio, um povo, ele foi totalmente, esculachado, torturado, maltratado, desrespeitado, humilhado e morto por uma ideologia, pela ideologia nazista. Após esse confronto, em 1948, apenas 3 anos após o fim da Segunda Guerra Mundial, a ONU vai aprovar a Declaração dos Direitos Humanos. O que é essa ideia de direitos humanos? A ideia de direito de cidadania depende muito do estado debaixo do qual você está. A ideia de direito de cidadania depende do teu país, depende da tua forma de governo. Só que, quando há uma organização que se pretende internacional, que se pretende lançar pautas aplicáveis a todo mundo, quando a ONU lança a ideia de direitos humanos, ela está dizendo, olha, esses direitos aqui, eles se aplicam a todos os seres humanos, não importa o teu país, não importa a tua crença, não importa o teu gênero, não importa se você é homem ou mulher, se você é negro, se você é branco, se você é asiático. Não. Os direitos humanos se aplicam a todos os seres humanos. E a noção de cidadania é essencial para que esses direitos humanos sejam concretizados na prática. Cara, essa ideia de direitos humanos, essa declaração, ela garante a implementação dos direitos na prática, dos direitos das pessoas, garante que esses direitos vão ser respeitados? Não. Não garante. Mas dá espaço à reivindicação e à luta por esses direitos. Entende? É necessário que se lute pelos direitos. Por quê? Cara, o que fica claro é que, apesar de haver uma série de leis que garantem os direitos das pessoas, na prática é diferente. É por isso que temos aí esse slide, meu aluno. Cidadania formal versus cidadania real. Cara, olha essa imagem. Eu joguei no Google assim, comercial de margarina. Já viu aquele comercial de margarina? Toca aquela musiquinha, né? Aí chega a criançada correndo. Ah, papai! Oh, bom dia! Que não sei o que belo dia! Lá, lá, lá. Aí tu vê aqui na foto o suco amarelão, o leite, a família ali feliz. Cara, a vida não é um comercial de margarina. Não é, cara. Infelizmente, tipo, as coisas que aparecem ali não são reais. Não são reais. Há uma série de problemas. Da mesma maneira, se a nossa lei garante uma série de direitos às pessoas, isso é apenas cidadania formal. Na teoria, somos todos iguais. Só que na prática, você já deve ter percebido que na prática nós não somos tratados de maneira igual. Na prática, as sociedades são profundamente marcadas pela desigualdade social. E essa desigualdade, como vimos na aula passada, pode se dar de diferentes maneiras. Por questão de renda, por questão se você é homossexual, se você é transexual, se você é heterossexual, por questão onde leva em consideração se você é homem, se você é mulher, se você é negro, se você é branco. Cara, a desigualdade social está presente na nossa sociedade. Entende? Olha que bizarro, meu. Quando eu joguei no Google comercial de margarina, o que aparece é basicamente foto de família branca. Caramba! Tipo assim, é basicamente isso que aparece. Entende?
E quando a gente olha para a lei, a gente vai ver que muitos dos direitos na prática, quando a gente olha para a vida real, perdão, a gente vai ver que muitos direitos na prática, eles só se restringem a determinados grupos. Direitos que se restringem a pessoas brancas, direitos que se restringem a pessoas heterossexuais, direitos que se restringem aos homens, direitos que se restringem a pessoas que possuem maiores condições financeiras. Entenda, na prática, uma série dos direitos que em teoria são garantidos por lei, eles apenas ficam restritos a determinados grupos. Então vai surgir mais e mais na sociedade a luta de grupos pelos seus direitos, pela garantia dos seus direitos, para que os seus direitos de modo prático sejam exercidos. Que grupos são esses que muitas vezes são deixados de lado, são, tratados de maneira inferior e que não veem os seus direitos na prática? Que grupos são esses, meu aluno? As minorias. Cara, a minoria é um grupo de pessoas que geralmente se encontra em uma situação de dependência ou em uma situação de desvantagem em relação a outro grupo. Por exemplo, se você está num país lá no Oriente Médio, onde eles pregam e vivem o islamismo, se ali você é cristão, você é uma minoria, porque a religião dominante naquela sociedade, aquela que influencia totalmente as relações sociais, é a relação islâmica. Da mesma maneira, no Brasil, as minorias, nos termos religiosos, estão mais ligadas às religiões de matriz africana, que muitas vezes são vítimas de discriminação e de preconceito. Entenda, a discriminação pode ocorrer por questões étnicas, por questões religiosas, pode ocorrer por questão de sexualidade, por questão física, por questão cultural, por questão de gênero. As minorias, quando a gente para olhar, tem a ver com os negros, com a comunidade LGBTQ+, tem a ver com as mulheres. O grupo de outras minorias são as pessoas que são deficientes. Entendam. Eu não estou dizendo de modo algum que esses grupos são inferiores aos grupos que eu estou chamando de maioria. Na verdade, eles também não são menores em termos de quantidade. Não, minoria não tem a ver com quantidade e nem com juízo de valor. A minoria, na verdade, tem a ver o quê? Com a maneira como a sociedade lida e trata as pessoas. Cara, se a gente olha para a história do Brasil, o que a gente vê é uma história de preconceito, é uma história de racismo, onde os negros, mesmo depois da abolição da escravatura, não eram tratados como cidadãos, mas eram tratados como coisas. Onde a gente vê que o indígena teve as suas posses tomadas e, ao mesmo tempo, o indígena foi tratado com profundo etnocentrismo, onde o indígena era visto como quase que um animal. É uma história onde as mulheres, até os anos 30, no governo Vargas, sequer podiam votar. É uma história marcada pelo patriarcalismo. Enfim, toda essa estrutura social que está na gênese, que está na essência da sociedade brasileira, fez com que houvesse aqui uma sociedade marcada por privilégios, onde determinados grupos são privilegiados e determinados grupos estão em situação de vulnerabilidade, em situação de desvantagem. Cara, quando você olha as estatísticas, muitas mulheres recebem menos do que os homens, seja no esporte, seja na iniciativa privada. Cara, o que a gente vê muitas vezes são mulheres que recebem menos que homens, mulheres que não são contratadas simplesmente porque são mulheres, ou pessoas negras que por serem negras não são tratadas porque aquele não é o perfil da empresa. Entenda, o preconceito, a discriminação, a desigualdade, a diferença de tratamento quanto às minorias, elas existem sim, e elas estão presentes na nossa sociedade. É então que as minorias vão começar a lutar diante disso contra esse padrão vigente, esse padrão que busca colocá-las debaixo de uma relação de dominação. Vai ter então essa mobilização, essa luta pelas minorias. É nesse contexto fundamental que o Estado, a democracia, não considere apenas o princípio da maioria sobre fazer a vontade da maioria, mas é importante que se respeite a minoria, é importante que haja o princípio de justiça social. Na última aula, eu coloquei para você a figura de pessoas em cima de um caixote olhando um campo, ali para representar a questão da equidade, da igualdade, e uma corrida entre pessoas, onde um lado, uma mulher negra corria e tinha muitos obstáculos, e o homem branco mais velho corria sem menos obstáculos.
Cara, o fato é que quando a gente olha para a sociedade, a quantidade de discriminação e de preconceitos, e o fato de que pessoas são privadas, sim, de direitos, de acesso a determinados recursos, faz com que as pessoas sejam tratadas de maneira diferente. Então, aquela corrida que a gente vê, ela é uma corrida desigual. É preciso, então, que o Estado e que a sociedade se atente para a busca pela equidade, para que haja um equilíbrio social. Não basta que todos sejam tratados iguais. É preciso que se corrija as distorções sociais. Ou seja, não basta manter o Estado como está, porque assim eu vou estar apenas reproduzindo desigualdades. É preciso, meu aluno, que o que se faça, que se lute contra as desigualdades, buscando reverter esse quadro histórico brasileiro. Isso vai se dar muitas vezes por meio de ações afirmativas, políticas de cotas, seja para deficientes, seja para negros, um incentivo para que haja a participação da mulher na política, por exemplo. Olha essa imagem. Essa imagem diz muito sobre a nossa sociedade no mundo. A imagem na esquerda retrata líderes mundiais. E a imagem na direita são líderes mundiais quando você tira da foto os homens. Cara, olha aí que bizarro. Não é possível que tantos líderes mundiais, tão poucos sejam mulheres. Você acha mesmo que só porque as mulheres não escolheram ser líderes mundiais e entrar na política? Não. Há uma série de preconceitos, de limitações e de discriminações. Uma grande coerção social que busca tirar a mulher da política, afastar a mulher desse âmbito. O que faz com que esse meio seja majoritariamente masculino. E é por isso que a gente vê nessa foto líderes mundiais, em sua maioria, homens em vez de mulheres. Por quê? Porque muitas sociedades do mundo, muitas vezes, têm uma origem patriarcal, muito conectadas a essa ideia de machismo. Vai haver, então, uma grande luta das pessoas, dessas minorias, pela conquista dos seus direitos. E é isso que nós vamos ver na próxima aula. Meu aluno, vamos lá. Na próxima aula, vamos acompanhar as lutas dessas pessoas pelos seus direitos. Grande abraço. Estamos aqui agora para o nosso terceiro bloco da aula sobre cidadania, movimentos sociais e democracia. Começamos o nosso percurso, o nosso caminho, falando sobre democracia. Depois de falarmos sobre democracia, falamos sobre cidadania, que é um pilar fundamental na democracia. É aquilo por meio do qual as pessoas exercem os seus direitos, sejam direitos civis, direitos políticos ou direitos sociais. Mas, no fim da aula sobre democracia, nós vimos um confronto entre a cidadania formal e no fim da aula sobre cidadania, vimos um confronto entre a cidadania formal e a cidadania real. O fato é que, na letra da lei, as pessoas são iguais. Muitas, não tudo, mas muitos aspectos são contemplados sim. Você vê que tem os direitos humanos, tem a Constituição Cidadã de 1988, só que o que nós vemos, meu aluno, é que na prática a cidadania real é diferente. Na prática as pessoas são muitas vezes tratadas de maneira diferente. Na prática vemos uma sociedade, especialmente no Brasil, profundamente marcada pela desigualdade social. Então, como é que se muda isso? Cara, o que a gente vai ver é que ao longo da história uma série de grupos e de pessoas que se sentiam marginalizados, lesados, deixados para trás, deixados de lado, começaram a se organizar e lutar por seus direitos. Como isso aconteceu? Através dos movimentos sociais. E é sobre isso que é a aula de hoje. Por isso eu te convido, meu aluno, a ir junto comigo lá para o slide para compreendermos essa matéria. Vamos lá? Bom, como eu te falei, esse bloco trata a respeito dos movimentos sociais. Os movimentos sociais são movimentos civis. O que isso quer dizer? São organizados por pessoas da sociedade mesmo, pessoas comuns. Esses movimentos civis geralmente são organizados por grupos desprivilegiados em algum aspecto. Geralmente grupos de minoria. Por quê? Porque os movimentos sociais, como está ali no slide, vão estar sempre lutando por seus direitos de cidadania, vão estar lutando para que eles tenham direitos ou para que os direitos que eles têm sejam exercidos na prática, para que os direitos que eles têm não sejam apenas uma formalidade, mas para que seja algo real.
Então, diante dessas questões sociais, diante das problemáticas da sociedade, que fazem com que muitos sejam deixados de lado, com que muitos estejam em situação de dominação, em situação onde são desprivilegiados, onde estão em vulnerabilidade, e dentre esses a gente vai ver as minorias, como eu te falei, essas pessoas, olhando para essa situação, vão começar a lutar. Para quê? Pelos seus direitos. Como, por exemplo, a gente vai ter o movimento dos trabalhadores. O movimento dos trabalhadores tem a ver muito com a questão de renda. O movimento negro, que tem a ver com a questão do racismo. O movimento feminista, que é muito ligado à luta contra o quê? Ao machismo. O movimento LGBT+, que é ligado à luta contra a LGBTfobia. Enfim, a gente vai ter uma série de movimentos sociais que se organizam para quê? Para que os grupos lutem por seus direitos ou para que conservem direitos que eles já possuem. Bem, há duas maneiras de a gente ver os movimentos sociais. Por um lado, a gente viu uma noção muito ligada à ideia de criminalização dos movimentos. E essa noção está ligada a um sociólogo americano chamado Tolkien Parsons. Cara, essa ideia de criminalização dos movimentos é o seguinte, é você olhar para o movimento social e ver, cara, isso aqui é desordem. Isso aqui, essas pessoas elas estão basicamente buscando conflito, elas estão trazendo revolta, elas estão tirando a instabilidade social, elas estão tirando a paz da sociedade. Eles são os desordeiros, são os baderneiros. É muito comum essa visão em grupos dominantes. Pessoas que possuem privilégios, ao olharem movimentos sociais, ao olharem minorias e grupos desfavorecidos se revoltando e buscando mudar a sua situação, essas pessoas privilegiadas, ao olhar isso, elas querem o quê? Manter os seus privilégios. E ao ver os seus privilégios ameaçados, buscando manter os seus privilégios, associa-se o quê? A militância, as reivindicações sociais, à criminalidade e à marginalidade. Com isso, busca-se o quê? Denegrir a imagem dos movimentos sociais e deslegitimá-los. Entretanto, nas ciências sociais, quando se analisam os movimentos sociais, essa não é a visão predominante. A visão que predomina é uma perspectiva de luta de classes. Que é essa visão? Segundo essa perspectiva, olha-se a sociedade por meio da lógica da luta de classes, assim como Marx olhava. O que? É olhar a sociedade como um ambiente onde há uma série de lutas e conflitos entre determinados grupos. Há conflitos entre classes sociais, há conflitos entre grupos sociais. E aí, classes não necessariamente é uma questão econômica, mas pode ser a questão de gênero, pode ser uma questão racial, enfim, pode abranger diversos aspectos. Perdão. O fato é que essa perspectiva de luta de classes olha para a história a partir dessa lente da luta de classes e vê o que? As reivindicações das pessoas, vê as posições sociais dos diferentes indivíduos e grupos sociais naquela sociedade e vê o que isso acarreta e entende o que? A luta por direitos, a luta por condições diferentes, a luta por igualdade. Bem, existem algumas características que são estruturais dos movimentos sociais. Uma delas eu já falei com você, que é o quê? É uma luta por direitos, é uma luta para que se alcance essa igualdade. O fato é que os movimentos sociais vão buscar transformar a sociedade ou então vão buscar conservar conquistas. Entende? Ou eu estou buscando manter aquilo que eu conquistei, que não seja tirado de mim aquilo que eu conquistei, o direito que eu conquistei, ou que aquele direito que eu não tenho, eu conquiste. Ou então, aquele direito que eu tenho, mas que só é válido na teoria, seja posto em prática. Quando a gente olha para os movimentos sociais, vamos ver também que muitos deles não possuem uma coordenação única. Possuem uma série de ideias e valores e formas de atuação. Ou seja, dentro de um mesmo movimento social, a gente vai ver uma pluralidade de ideias. Principalmente nos movimentos contemporâneos. Quando olhamos para os movimentos feministas, há diversas ideias de feminismo dentro daquele movimento, como, por exemplo, a ideia do feminismo negro, a ideia ligada à transexualidade dentro do feminismo, a questão de classe social, desigualdade de renda dentro do feminismo. Enfim, há várias ideias e valores que também vão estar dentro desses movimentos sociais. Bom, é muito comum a gente ver essas pessoas se manifestando através de greves, de passeatas, entregando panfletos.
Sabe? As pessoas vão buscar o quê? Se mobilizar para lutar pelos seus direitos. Então a greve, ela vai ser muito comum. Cara, a greve é muito comum quando a gente vê trabalhadores lutando por melhores condições de trabalho, trabalhadores lutando por melhores condições de vida, por melhores salários. As pessoas falam, cara, eu vou parar tudo. Eu sou lixeiro, eu vou parar, porque agora vocês vão ver que essa cidade não funciona sem o meu trabalho. Então eu vou parar. E você vai ver a minha importância. E quando eu reconhecer a minha importância, e quando eu fizer pressão social, eu vou ter conquistas, eu vou ter mais direitos, eu vou ser respeitado. Há alguns poucos anos vimos a greve dos caminhoneiros. E todo mundo viu como o trabalho dos caminhoneiros, tantas vezes profundamente esquecidos, é fundamental. Cara, o país parou porque eles não estavam entregando comida, eles não estavam entregando combustível. Foi uma corrida aos postos de gasolina para a galera abastecer. Por quê? Porque a nossa sociedade, baseada num modelo rodoviário, ou seja, as ligações entre os estados se dão muitas vezes pelas rodovias, pelos automóveis, pelos caminhões. Cara, essa sociedade que depende desse modelo rodoviário é uma sociedade que depende do trabalho dos caminhoneiros, porque são eles que levam os insumos, os alimentos de um lugar para o outro. A greve deles era para quê? Reivindicar melhores condições. Além disso, muitas vezes vão ser realizadas manifestações políticas, porque às vezes as pessoas olham para o governo e falam, cara, esse governo não me representa, esse governo não está seguindo a igualdade, não está sendo democrático, esse governo é ruim, eu não concordo, então eu vou me manifestar, eu vou organizar uma manifestação contra o governo. A gente viu isso em junho de 2013. As pessoas no Brasil inteiro começaram a reclamar do aumento do preço do transporte público, sobre os 20 centavos. E conforme o movimento foi crescendo e foi se alastrando, o que a gente vê é que as demandas eram muito maiores. Não eram apenas os 20 centavos e a questão salarial. Havia também ali o quê? Somos contra a corrupção, queremos uma saúde melhor, queremos uma educação de qualidade, queremos segurança. As pessoas começaram a trazer várias e várias ideias, até que chegou em algum momento onde o movimento ficou um pouco confuso. O que vocês querem? Vocês querem tudo? Por quê? Porque aquelas pessoas estavam lutando pelos seus direitos. E se você se lembra, meu aluno, eu não sei se você lembra, não sei se você era muito novinho, mas leia sobre as jornadas de junho de 2013. Se você se lembra, naquele movimento teve um grande papel, uma ferramenta, as mídias sociais. Muitos dos movimentos foram organizados através das redes sociais, do Facebook, do Instagram. A gente vai ter o quê? Um papel fundamental nos movimentos sociais de hoje em dia, principalmente nos contemporâneos das mídias sociais. As mídias sociais são ferramentas para quê? Para disseminação de ideias. As pessoas organizam um evento ali e você vai convidando gente. Você convida 1000. Aí os 1000 que você convida mais 1000. E esses 1000 mais 1000. A gente vê é algo se alastrando. É um movimento em cadeia. É o quê? É várias pessoas estão conscientes que aquele movimento vai ocorrer. E aí, de repente, quando você olha, está a tua rua, a principal avenida na tua cidade, tomada de pessoas lutando por determinados direitos. As mídias sociais vão ter um enorme papel nos movimentos sociais, principalmente nos movimentos sociais contemporâneos. Meu aluno, outro aspecto que você precisa entender sobre os movimentos sociais é que muitas vezes eles vão se tornar partidos políticos ou ONGs. A gente vai ver, quando a gente olhar mais especificamente o movimento trabalhista dos trabalhadores, que aquele movimento originou sindicatos, originou partidos dos trabalhadores, partidos trabalhistas, enfim. Os movimentos sociais vão se modificando também para quê? Para que a luta pelos seus direitos seja cada vez mais efetiva. E por fim, meu aluno, você precisa saber que as conquistas dos movimentos sociais não afetam apenas aquelas pessoas que estão lá na passeata, que estão lá divulgando aquele movimento na rede social. Não. As conquistas dos movimentos sociais são mais abrangentes, são difusas, abrangem pessoas muito além daqueles que atuaram diretamente. Então, as conquistas dos trabalhadores não vai abranger somente os grevistas, vai abranger todos os trabalhadores. As conquistas de mulheres não abrangem as pessoas apenas que participaram do movimento, mas abrange a todas as mulheres. E isso é uma característica fundamental dos movimentos sociais. É algo que vai além daquelas pessoas que estão participando. Cara, a gente precisa também entender os movimentos sociais a partir da relação que eles têm com o Estado. E essa relação pode ser de parceria ou de confronto. Tudo depende do quanto o Estado está aberto às reivindicações das pessoas. Quando o Estado está bastante aberto às demandas da sociedade civil, às suas reivindicações, aos seus desejos, o que acontece? Vai haver uma parceria. Por quê?
Cara, muita gente está fazendo movimentos sociais para que o Estado crie uma política pública, para que o Estado crie uma lei que garante os seus direitos. Então eu sinto que eu não tenho algum direito. Então eu vou criar, eu vou fazer um movimento para quê? Para que o Estado crie uma lei. Por exemplo, eu faço parte do movimento de deficientes. Eu faço um movimento, eu faço protesto, eu luto para quê? Para que o Estado crie uma lei que possa incluir mais os deficientes, para que o Estado crie uma lei que crie cotas para os deficientes em determinados cargos públicos. Entenda, muitas vezes a atuação dos movimentos sociais é em parceria com o Estado. Por quê? Porque se está demandando do Estado que se crie uma determinada política pública, uma determinada lei. E quando o Estado faz isso, ele está respondendo a essa demanda. Muitas vezes o movimento social ele espera isso. Pode acontecer, em alguns casos um pouco mais extremos, até o contrário, o Estado ir até os movimentos sociais, buscar ouvir as suas demandas e, a partir delas, formular as leis, formular as políticas públicas. Só que pode acontecer que tenhamos um Estado mais autoritário, um Estado muito centralizador, um Estado que quer só ele elaborar aquilo que vai ser o futuro da nação, um Estado que não quer ouvir os outros, um Estado que acha que os movimentos sociais são basicamente baderna e desordem. Esse Estado mais autoritário e centralizador vai ser marcado por quê? Por uma relação de confronto com os movimentos sociais, que é exatamente o que a gente vê na foto. É quando as coisas saem do controle e você vê manifestantes e policiais saindo no pau, saindo na luta e brigando mesmo. Além disso, meu aluno, podemos dividir os movimentos sociais entre movimentos revolucionários e movimentos reformistas. Os movimentos revolucionários, basicamente, eles querem o quê? Uma mudança radical da sociedade. Eles acreditam que é preciso mudar a estrutura da sociedade, a base de funcionamento do Estado. Já o movimento reformista, ele não defende uma revolução. Ele acredita nessa sociedade, ele acredita nessa estrutura social de governo, entenda, acredita nas bases das instituições políticas e sociais. Só que o movimento reformista entende que isso não está sendo muito bem executado. Então é preciso que haja reformas, é preciso que haja reformas e leis e políticas para quê? Para que haja um melhor funcionamento da sociedade, para que haja a eliminação de abusos e a de discriminação. O movimento revolucionário é um pouco mais radical, quer mudar a base de sustentação do Estado. O movimento reformista, ele vai olhar para o Estado e buscar fazer reformas e mudanças nesse Estado, sem alterar a sua essência, a sua base. Bem, podemos também dividir os movimentos sociais entre movimentos sociais tradicionais e movimentos sociais contemporâneos. Os movimentos sociais tradicionais são muito marcados por uma organização vertical. O que é isso? Você tem ali um corpo de direção, de liderança que manda e as pessoas que estão embaixo obedecem. Esses movimentos sociais são profundamente marcados pela noção de hierarquia. É como se você tivesse umas cabeças pensantes e tem uma massa que não pensa tanto assim. E essas cabeças pensantes vão estar orientando e guiando tudo aquilo que essa massa deve fazer. É algo mais centralizado. Outra característica fundamental dos movimentos sociais tradicionais é o foco na economia. O principal movimento social tradicional é o movimento dos trabalhadores. Por que há um foco na economia? Há um foco na desigualdade de renda e na diferença de qualidade de vida provocada por essa questão de renda. Então, a questão dos trabalhadores, como nós vamos ver, está muito ligada a condições ruins de trabalho que levava eles a terem condições ruins de renda. Enfim, os movimentos sociais tradicionais, eles querem mudar as estruturas do Estado. Muitas vezes querem assumir o controle do Estado ou transformar essa estrutura para quê? Para modificar essa situação que muitas vezes eles olham como uma situação de luta de classes, uma situação de opressão baseada na questão da renda, no controle, se olharmos para a Marx, dos meios de produção. E como eu te disse, o principal movimento social tradicional é o movimento dos trabalhadores. Cara, esse movimento ele vai surgir no contexto do capitalismo, no surgimento do capitalismo. E vai ter uma grande influência de Marx, das ideias de Marx. Nesse contexto, se a gente olha para Marx, há uma divisão da sociedade entre a burguesia e o proletariado, onde a burguesia, detentora dos meios de produção, ela contrata o proletariado, que só pode vender a sua força de trabalho, e ela explora o proletariado. Ela faz com que as pessoas trabalhem muito, com que as pessoas descansem pouco, com que as pessoas não tenham tanto que comer. Sabe? As condições de higiene são ruins, não há uma legislação do trabalho. Enfim, nesse contexto de choque entre a burguesia e o proletariado, conforme se acentua a exploração, o trabalhador assalariado vai criando uma consciência de classe. Ele vai se reconhecendo enquanto classe explorada.
E quando ele começa a se reconhecer enquanto classe explorada, ele começa a lutar pelos seus direitos, ele começa a lutar por melhores condições de vida. Marx falava que liberdade é a liberdade de transformar o mundo ao seu redor. Cara, o que esses movimentos dos trabalhadores estão buscando é transformar a estrutura econômica e social da sociedade. Para quê? Para mudar essa situação de opressão, essa situação onde poucos têm tanto e muitos têm tão pouco. Então, os movimentos dos trabalhadores vão estar demandando melhores salários, uma estabilidade de emprego, a redução da jornada de trabalho. Cara, o que eles querem é condições dignas de trabalho, o que tem a ver com a busca pelos seus direitos sociais. Mano, é como se eu dissesse, cara, eu quero trabalhar, sim, eu quero trabalhar bem, sim, mas eu não quero trabalhar dessa maneira absurda de 16 horas de trabalho, onde eu não aguento, onde eu não tenho tempo mais para nada. Veja o filme Tempos Modernos para você entender essa noção de opressão e de relação de exploração entre a burguesia e o proletariado. Filme Tempos Modernos de Charlie Chaplin. Essa era a visão dos movimentos trabalhistas. Eles queriam melhores condições de trabalho. E, cara, as suas lutas levaram ao surgimento de sindicatos. As suas lutas levaram ao surgimento de partidos trabalhistas. A gente vai ver isso em vários lugares, como, por exemplo, na Inglaterra ou mesmo no Brasil. PTB é o Partido Trabalhista Brasileiro, se não me engano. O PDT é o Partido Democrático Trabalhista. O PT é o Partido dos Trabalhadores. Esses partidos eram ligados ao quê? Às demandas dos trabalhadores. São partidos que surgem no seio do movimento trabalhista. E muitas vezes ligados ao quê? Aos sindicatos. Meu aluno, essas lutas desses movimentos sociais vão por muitas vezes levar a conquistas de direitos trabalhistas e garantias sociais. Ao longo da história, a gente vai ver uma série de conquistas de direitos dos trabalhadores sendo conquistadas através do quê? Das lutas dos trabalhadores, das lutas dos movimentos sociais trabalhistas. E esses direitos, eles não ficam retidos nas pessoas que lutaram naquela época. Não, um direito que conquistaram há 100 anos permanece com a gente até hoje. Porque, como eu te falei, as lutas do movimento social, as conquistas deles, não se restringem apenas àqueles que lutam. As suas conquistas abrangem e alcançam gerações. Meu aluno, e temos, por fim, os movimentos sociais contemporâneos. Esses movimentos sociais vão deslocar um pouco o foco de uma demanda ligada principalmente à economia para quê? Para uma demanda ligada principalmente à ideia de cultura. Por quê? Os movimentos sociais contemporâneos são muito ligados a grupos minoritários, a minorias. Negros, mulheres, população LGBTQ+, deficientes, enfim, esses movimentos sociais contemporâneos estão muito ligados à minoria. E o que eles entendem? Cara, a opressão não se restringe à questão econômica. Essas relações de dominação, onde temos privilegiados, favorecidos, e temos de outro lado pessoas desfavorecidas, desprivilegiadas. Essas relações, quando a gente olha isso apenas pelo âmbito da economia, pelo prisma da economia, isso é limitado. Então o que as pessoas querem dizer agora é: precisamos olhar para a cultura, precisamos olhar para a relação entre homens e mulheres, para a relação entre heterossexuais e transexuais, homossexuais, para a relação entre brancos e negros. Cara, nesse contexto, os movimentos sociais contemporâneos não vão apenas buscar modificações nas leis e nas políticas públicas. Eles não estão apenas demandando do Estado criar leis que garantam os seus direitos, que mantenham os seus direitos. Eles não estão apenas demandando do Estado que aquilo que é seu direito na lei seja colocado em prática. E eles demandam sim que aquilo que está garantido por lei, como seus direitos, seja colocado em prática. Mas, para além disso, os movimentos sociais contemporâneos buscam transformar a mentalidade, os valores e os comportamentos das diversas esferas sociais. Cara, o que eles querem é mudar práticas discriminatórias. Eles querem combater o racismo, combater o machismo, combater a LGBTfobia. O que os movimentos sociais contemporâneos querem também, e é muito importante isso, é uma grande transformação dos movimentos sociais tradicionais para os movimentos sociais contemporâneos. É que os movimentos contemporâneos querem mudar os valores e as práticas da sociedade. Ou seja, nesse sentido, eu e você, enquanto indivíduos, somos também alvo dos movimentos sociais, porque eles querem nos conscientizar quanto às relações de dominação, quanto às relações machistas, quanto às relações racistas, quanto a essas relações problemáticas. Eles querem nos conscientizar quanto a isso para que nós mudemos a nossa postura, para que nós, enquanto indivíduos, mudemos a nossa visão de mundo, a maneira como tratamos as pessoas, para que possamos deixar o preconceito e a discriminação para trás.
E uma grande ferramenta absolutamente importante desses movimentos sociais contemporâneos é o quê? É o uso da mídia. São páginas e mais páginas de rede social, Facebook, Instagram, para o quê? Trazer ideias e valores feministas do movimento negro, do movimento LGBTQ+. São canais no YouTube que buscam divulgar e explicar e deixar claras essas ideias. Para quê? Para que sejam ouvidos, para que mostrem a sua situação, para que lutem por seus direitos, para que a sociedade mude o seu comportamento e mude a sua maneira de olhar o mundo. Nesse sentido, uma grande diferença também que temos nos movimentos sociais contemporâneos é que esses movimentos não se restringem a classes, pobres contra ricos. Não. Os movimentos sociais contemporâneos costumam abranger uma série de classes. É um movimento feminista que tem desde mulheres mais pobres a mais ricas. É um movimento LGBTQ+, que tem desde pessoas desse grupo mais pobres a mais ricas. Então, há uma diferença na organização e nos grupos que compõem esses movimentos em relação a quê? Em relação aos movimentos sociais tradicionais. Bom, meu aluno, assim encerramos o nosso terceiro bloco da nossa aula sobre democracia, cidadania e movimentos sociais. Beleza? Um grande abraço.